Olá, hoje iremos falar sobre o tema Meu filho não aprende a ler e escrever. E agora? Geralmente, quem encaminha as crianças para irem para um consultório psicopedagógico, para um acompanhamento mais individual, são as escolas. Mas também existem pais que acabam comparando seus filhos com outras crianças pelo tempo de aprendizagem e também levam para os consultórios. Quando a criança realmente há um atraso, há diversas possibilidades para esse atraso. Entre as causas está a imaturidade da criança, só porque as crianças da classe do seu filho estão lendo, não significa necessariamente também que ele devia estar lendo junto com elas, tudo no mesmo período. Se tratando da idade cronológica da criança, ela pode começar esse processo de sistematização da alfabetização por volta dos entre 6 e 7 anos de idade. Para que a criança comece a ler e escrever, é necessário que ela passe por várias etapas de desenvolvimento. Existem pré-requisitos que preparam essa criança para entrarem nesse processo de poderem aprender a ler. O que se vê muito hoje em dia é que as crianças estão entrando nesse processo de leitura de forma precoce, o que acaba atrapalhando no processo de aprendizagem. E quando inserimos essa criança precocemente no mundo da leitura, o que acontece? Ou essa criança não aprende a ler, ou acabam fazendo isso de forma decorada, automatizada, o que acaba fazendo com que os pais e educadores acham que realmente essa criança aprendeu a ler. E esse pseudo-aprendizado acaba atrapalhando ela futuramente nas atividades que virão posteriormente nesse processo de aprendizagem da leitura. Algumas habilidades desenvolvidas durante a educação infantil são primordiais nesse processo de letramento, de alfabetização, de fazer com que a criança efetive esse processo de aprendizagem da leitura. Em relação a esse tipo de atividade, são eles: do espaço, direita, esquerda, lateralidade, a questão de formas geométricas, coordenação motora fina, que pode ser feita através de atividade física, com obstáculos, desenhos, que é aqueles desenhos para cobrir, massinha de modelar, você fazer com que ele pinte um desenho com diversos materiais, tipos de cera, lápis comum, tinta, diferentes tipos de materiais gráficos, de acordo com a idade da criança. Livros, jornais, gibis, influência da família. A criança precisa entender que ler e escrever tem alguma utilidade. Quando temos pais que são bons leitores, e eles acabam influenciando o filho nesse aspecto. Mesmo que os pais eles não sejam alfabetizados ou não saibam ler, mas quando eles demonstram interesse por um material da leitura, de alguma forma, eles vão influenciar também os filhos a terem esse contato. Quando se lê para os filhos, além de ser importante para o aprendizado da criança, acaba criando laços entre os pais, né? Acaba levando a questão da leitura para a afetividade, sendo mais fácil que a criança se identifique com esse mundo da leitura. Outra coisa, se mesmo diante de tudo isso, a criança tem todo um apoio, um aparato da escola, dos pais, e ela mesmo assim não consegue atingir os objetivos de aprendizagem, o que acontece? Deve ter feito uma análise que não pode ser feita só com um profissional, tem de ser com um psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, para saber o porquê que aquela criança ela não está conseguindo se desenvolver num período, que a gente diz esse período, não idade, né, específica, mas um período adequado, né, entre aspas, porque querendo ou não, cada criança tem seu tempo. Quando a família percebe que a dificuldade da criança de aprender a ler e escrever está afetando sua vida social, sua autoestima, o que deve fazer? Procurar um psicopedagogo,
O psicopedagogo será aquele que irá investigar a fundo quais são as causas que estão levando aquela criança a não conseguir aprender devidamente. Só sabendo realmente quais são essas causas é que vai fazer com que se possa ter uma intervenção adequada para poder solucionar a esse problema, evitando maiores complicações.